Eu vou seguir um pouco o que o Marcos Trojo colocou. Foi muito bem ele ressuscitar o Prebisch, até pela influência que teve na política de substituição de importações na América Latina. Mas ele teve vários seguidores, ou gente que trabalhou com ele na CEPAL, como o Celso Furtado, e vários autores chamados estruturalistas. E vários desses estruturalistas tentavam explicar as mudanças políticas na América Latina a partir das condições econômicas e de crises que a América Latina passava e como isso influenciava. E esse ensinamento dos estruturalistas ele é particularmente interessante nesse momento. Como mencionaram todos que me precederam, nós tivemos uma grande festa, mais ou menos entre 2003 e 2013. Mais ou menos uma década em que praticamente todos os países latino-americanos, talvez com exceção do México, passaram por um processo, sobretudo, de grandes superávites comerciais, em razão de preço de commodities e demanda de commodities, e, em razão disso, elegeram governos mais à esquerda, muitos deles populistas, e a situação fiscal de vários desses países levaram a um gasto social, em alguns casos, um gasto social que gerou uma massa de consumo que também foi importante para o crescimento desses próprios países, como aconteceu com o Brasil, mas, em outros casos, levou a um gasto, a uma estrutura fiscal insustentável em razão de condições de subsídios sociais, como é o caso da Argentina ou da Venezuela, em caso de situações, por exemplo, de pensões também insustentáveis, como é o caso do Brasil e de outros países latino-americanos. Se nós olharmos pela visão estruturalista, nós chegamos ao final desse ciclo econômico, que teve algumas condições políticas, e passamos para outro ciclo econômico. O ciclo econômico em que os países latino-americanos estão tendo que encarar condições econômicas duríssimas no cenário internacional, de um lado, ou, por outro lado, uma queda brutal de boa parte das commodities que passaram a ser uma parte relevante de sua pauta de exportações, com gastos internos extremamente altos. Isso, evidentemente, leva a crises políticas, a exemplo da Argentina e do Brasil, mas que também aconteceu, de certa forma, no Paraguai, no Uruguai e outros países menores, levando a governos mais de centro ou de direita. Então, este é o cenário que nós estamos enfrentando. E qual é o desafio de todos esses governos? O desafio de todos os governos é o seguinte: qual é a política econômica que pode ser adotada num cenário em que, nos próximos anos, a inserção latino-americana estará muito difícil, não vai haver outro boom de commodities, o crescimento da economia chinesa não vai voltar ao ser o que era antes e continuam problemas estruturais de crescimento da América Latina, como é o caso de falta de poupança local para sustentar o investimento, ao lado de questões de baixa competitividade em razão de educação, de infraestrutura e outros fatores. Então, esse é o desafio que vários países têm, e o Brasil é um exemplo disso. Eu tendo a acreditar que vários desses governos vão acabar adotando políticas que são absolutamente necessárias e inevitáveis no que se refere à maior liberalização comercial de um lado, inclusive como tentativa de atração de investimento estrangeiro, e isso vai levar também a movimentos de privatização, parceria público-privadas, e também, oxalá, a algumas reformas internas. Alguns países vão demorar muito mais, é o caso da Venezuela, e provavelmente vão chegar à situação de caos, como o que já existe hoje. Mas outros países, até pela lentidão de suas instituições, como é o caso do Brasil, vão acabar passando lentamente por esse processo. Se nós acreditarmos nisso, ou seja, os países vão mudar não porque querem, não porque acreditem, até por conta do estatismo que existe em toda a América Latina, não porque acreditem, mas porque não há outra solução, quais podem ser as consequências políticas, quais podem ser as consequências para o comércio na região e quais podem ser as consequências para as empresas. Então, começando em comércio, nós tivemos, como os senhores sabem, uma lentidão muito grande. Houve uma aposta de vários países da América Latina, principalmente do Brasil, nos acordos multilaterais. Estão sendo atropelados, o Senado está sendo atropelado pelos grandes mega acordos regionais, e aí começam a haver uma revisão de alguns acordos regionais. Lembrem que os acordos da ALAD continuam em vigor, e há uma tentativa agora, na realidade, de acelerar a desgravação dos acordos da ALAD. O exemplo é o Brasil pressionando o Peru e a Colômbia para acelerar a desgravação,
já que esses países, inclusive, já deram condições até mais favoráveis em acordos para os Estados Unidos. Então, a LAD é uma questão. A outra questão é a tentativa do Mercosul de tentar fazer acordos internacionais. O alinhamento ideológico maior entre o Brasil e a Argentina vai facilitar esses acordos internacionais no sentido de movimento do Mercosul. Não quer dizer que os outros queiram fazer acordos conosco. Isso tem que ser lembrado, porque toda vez que se fala em agricultura na França, alguém tem um faniquito, né? Mas e o nacionalismo dos outros países pode até atrapalhar, mas vai haver uma tentativa do Mercosul de avançar nesses acordos. E é interessante notar também que, até por pressão de alguns grupos empresariais, principalmente brasileiros, tem se multiplicado, sem muito alarde, alguns acordos regionais na área de investimento, na área de serviços, na área de propriedade intelectual. Então, esses acordos, em geral, são bilaterais, do Brasil com esses países, mas que tentam criar uma base regulatória mínima para a região. Se esse é o impacto mais comercial, qual pode ser o impacto político? Seguramente, para a América Latina, é visível não só a falta de protagonismo da América Latina no mundo, mas a falta de protagonismo no Brasil, na América Latina, nos últimos anos, até por conta da crise do Brasil. Seguramente, a China vai ter uma participação crescente na região, e os Estados Unidos, evidentemente, têm um processo, mesmo que os deuses escutem o embaixador e o Trump não seja eleito, mesmo assim, seguramente vai haver um viés mais protecionista nos Estados Unidos em relação aos próximos anos. E aí, claro, no que se refere às relações intra-América Latina, nós vamos continuar com pontos de conflito e de tensão, como é o caso da Venezuela, principalmente, da relação com a Venezuela, com a Colômbia, e intra-países, um grande dilema, porque, se os senhores observarem, como opção de país, o Brasil tem um dilema imenso no que se refere à continuidade, na verdade, dois dilemas importantes. Um seria transferir o que foi aquele crescimento de consumo, por consumo, da década passada, em um crescimento por investimento na década que vem, já que os próximos anos, provavelmente, vão ser muito lentos. Nós crescemos muito por consumo. A ideia é como é que cresce por investimento e por produtividade. Para isso, o país não tem uma solução. O outro grande dilema brasileiro é o dilema do emprego, porque, na realidade, e isso os líderes políticos brasileiros não conseguem ver, que o Brasil tentou, com a Constituição de 88, criar um welfare state, sem ter o nível de renda necessário para isso. E aí nós chegamos a uma situação em que os setores brasileiros que são competitivos são aqueles que não usam mão de obra. Ou é a agricultura extensiva, altamente mecanizada, ou são as indústrias intensivas em capital, que passam por um processo de modernização. Onde o Brasil é intensivo de mão de obra, ele não consegue ser competitivo sequer no mercado local. Esse é um dilema que vai ser enfrentado, inclusive, pelas reformas brasileiras. E, finalmente, se pensarmos nesse cenário para as empresas, o que as empresas terão que levar em conta neste cenário de mudança política e econômica? Quais são as relevâncias efetivas desses acordos regionais? Como as empresas podem influenciar o governo brasileiro para que os acordos, de fato, possam beneficiar a sua presença na região? Como é que pode ser resolvido o problema de infraestrutura na região? Tem um trabalho muito interessante do BID, de uns 5 ou 6 anos atrás, que se chama Desentupindo as Veias. Na realidade, eles fizeram uma análise da falta de infraestrutura na América Latina, mostrando que a conexão ferroviária e rodoviária na América Latina criaria muito mais comércio do que os acordos tarifários, por exemplo. Então, como é que se pode resolver a questão de infraestrutura, as questões de competitividade, nessas mudanças e reformas que serão necessárias? Como esses acordos de investimento podem permitir maior presença na região, inclusive em setor de serviços, por exemplo, em que o Brasil tem baixa participação. E uma questão que tem se tornado interessante para várias empresas brasileiras, que é como, através desses acordos, impor padrões regulatórios na região, já que os padrões regulatórios estão se tornando grandes barreiras de acesso a produtos brasileiros na região, ou podem, inclusive, ser um mecanismo de acesso mais privilegiado a alguns mercados regionais.
Uma conclusão parcial é o seguinte: apesar de se falar muito mal do Mercosul, principalmente na Fiesp, a grande verdade é que a Argentina, principalmente, continua a ser o grande mercado brasileiro para produtos manufaturados. Há uma discussão agora no governo sobre o reconhecimento da China como economia de mercado, e alguns falam que a China poderia retaliar o Brasil. Na verdade, a China não retalia comercialmente o Brasil, porque não pode parar de comprar soja nem minério de ferro. Agora, a Argentina, que é 80% da exportação brasileira para a China, a Argentina e os mercados regionais são ainda os grandes compradores de produtos manufaturados brasileiros. Então, graças hoje às altas barreiras tarifárias do Mercosul. A grande questão é como transformar, continuar com o processo, primeiro, de criação de cadeias regionais de valor, mas, ao mesmo tempo, de criação de padrões regulatórios, por exemplo, que garantam a presença brasileira na região quando as barreiras tarifárias já não forem tão efetivas. Muito obrigado.